Este então é o nosso tema, persevere na oração. Está aqui, para você levar essa mensagem e continuar estudando em casa, né? Só baixar ali, né, todo o estudo através desse QR Code. Irmãos, problema nunca foi começar a orar. Eu creio que esta igreja é uma igreja de oração, amém? Aqui tem homens e mulheres que entendem e praticam a oração, entendem sobre o que é a oração, o poder da oração. Tem aqui pessoas, homens e mulheres, que entendem isso, que são de oração, glória a Deus. Irmãos, eu creio que todos nós, ao iniciarmos algo, nós pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus que abençoe, que Deus nos dirija, que Deus nos dê entendimento a respeito de alguma decisão. Então aqui, irmãos, eu não vejo, o problema não é começar a orar, mas o problema talvez esteja, ou a dificuldade talvez esteja em perseverar na oração. Continuar orando, porque muitas vezes oramos por algo, mas será que nós continuamos em oração quando as coisas não acontecem como nós esperamos? Quando vem uma dificuldade, quando vem um obstáculo, quando as coisas começam a mostrar que aquilo não vai dar certo, que aquilo ali não está dando certo, será que a gente não desiste? Será que a gente não mata aquele sonho dentro de nós, dizendo assim, isso aí eu acho que não é bem assim, não vai acontecer, e paramos de orar naquele sentido? Então, irmãos, não é sobre iniciar algo em oração, mas é perseverar em oração. De uma forma bem popular, nós temos muita iniciativa, mas pouco acabativa. Né? Nós somos bons em iniciar algo, mas somos ruins em continuar até acabar. Eu estava lembrando de algo, né? Uma vez eu ouvi falar sobre isso, que o guepardo, né, da família ali dos felinos, né, ele é o animal mais veloz do mundo, o animal terrestre mais veloz do mundo. Ele chega a alcançar 115 quilômetros por hora, guepardo. Só que tem um detalhe, ele dá aquele tiro, ele vai 115 por hora para alcançar a sua presa. Só que se a presa conseguir dar um drible nele e ele passar batido, ele não tem fôlego para dar uma segunda corrida logo em seguida. Se a presa conseguir driblar e escapar dele, a presa escapa. Por quê? Porque ele não tem resistência. Ele é bom naquela arrancada, mas ele não tem resistência, não tem coração. O coração dele é pequeno para dar um segundo tiro, uma segunda corrida. Ele precisa de um bom tempo descansando para conseguir. Sabe, irmãos, no mundo espiritual, entenda isso, a constância é mais importante do que a velocidade. No mundo espiritual, a constância, eu diria, em todas as áreas da nossa vida, a constância é mais importante do que a velocidade. Tem gente que acha que, não, vou sair daquele tiro, mas não vai muito longe. Quer fazer tudo de uma vez, mas não dá sequência, não persevera. E na oração, nós precisamos entender isso. Não adianta você falar, não, eu vou jejuar 3 dias seguidos, eu vou orar 5 horas seguidos. Glória a Deus. Mas mais importante que você orar 5 horas num dia, é você orar, ainda que seja meia hora todos os dias. A constância de oração, constância, perseverar em oração. Mas como que nós conseguiremos perseverar na oração? Volta para mim, Débora, por favor, o texto de Colossenses. Como que nós vamos perseverar? Olha o que ele diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Velando, é usado esse verbo até nos velórios, né? Velar. Mas o que significa isto? Velar, velando. É manter-se acordado, não dormir. Velar é você manter-se acordado por um longo tempo.
Isso é velar. E aqui ele está dizendo que a gente precisa perseverar em oração, mantendo acordada a nossa fé, mantendo acordada, não deixar que ela venha dormir, não deixar que a nossa fé adormeça, não deixar, sabe, que o nosso coração desanime, velando, mantendo acordado, mantendo vivo. Como que a gente mantém vivo isso? Com ação de graças, com louvores. É você estar diante de uma situação e você continua orando e você quer permanecer, perseverar em oração. Então você começa agora a agradecer a Deus. Você começa a olhar para aquela situação pelos olhos da fé e começa a dizer: Deus, eu te agradeço, porque mesmo que os meus olhos naturais digam ao contrário, meus olhos da fé, eu já enxergo o milagre de Deus acontecendo na minha vida. Você mantém acordada a sua fé, não deixa ela dormir, assim perseverando em oração, agradecendo, ação de graças, não deixando a fé adormecer, mantendo acordado. Aí eu vejo alguns exemplos na palavra de Deus. Falei aqui da quarta-feira, na fé de Daniel, porque está lá em Daniel, no capítulo 10, nos fala sobre isso. Nos versos 12 e 13 trata sobre isso. Depois você lê lá, não precisa colocar não. Você conhece a história. Daniel, ele coloca diante de Deus um pedido, uma súplica. E diz a palavra ali que no mesmo dia em que ele começou a orar, desde o primeiro dia que ele se aplica em oração, Deus ouviu a sua oração. Amém? Fala assim comigo: Deus, Ele ouve a minha oração. E Deus enviou a resposta para Daniel, enviou um anjo levando a resposta. Deus ouviu, desde o primeiro dia que Daniel se aplicou a entender a palavra, se aplicou em buscar a presença de Deus, desde o primeiro dia. E Deus enviou a resposta. Só que o texto nos fala que no meio do caminho houve uma resistência. Houve forças impedindo que aquele anjo chegasse com a resposta. E qual foi o segredo para que ele alcançasse a resposta? Foi perseverar em oração. Passou o primeiro dia, Deus enviou um anjo, Deus já ouviu a oração, Deus respondeu, mas a bênção não chegou, a resposta não chegou. Foi para o segundo dia, a resposta não chegou. Foi para o terceiro dia, não chegou. Talvez uma outra pessoa iria desistir, dizendo assim: eu acho que Deus não está ouvindo, ou não é a vontade de Deus, e desistiria. Mas Daniel perseverou durante 21 dias. E a palavra de Deus nos fala que finalmente, depois de 21 dias, aquele anjo chega e fala para ele: olha, desde o primeiro dia, Deus ouviu a tua oração, Deus me enviou, mas eu encontrei resistência, mas porque você perseverou em oração, Deus mandou reforço, Miguel veio, guerreou, e eu estou aqui para te entregar a resposta. Ei, persevere em oração, não deixe nada abalar a tua fé, nada te desanimar. Se há uma promessa de Deus, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Persevere em oração. Persevere em oração. Um outro exemplo, está lá o Senhor Jesus com os discípulos e no finalzinho ali, ele dá um direcionamento, ele dá uma promessa para os discípulos dizendo assim: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Há uma promessa do derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, mas era necessário que eles ficassem em Jerusalém. Aqui eu te entrego mais uma chave para que você persevere. Quando Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que a promessa se cumpra, até que a sua oração seja respondida, persevere aí. De que forma? Ficando em Jerusalém. Como assim, pastor? Jerusalém é uma palavra em hebraico, é uma união de duas palavras em hebraico. Yerushalayim significa habitação de paz, lugar de paz. Como que nós vamos perseverar?
é você mantendo, enquanto que a promessa não se cumpre, o seu coração neste lugar de paz no Senhor Jesus. Sabe, irmãos, por que muitas pessoas desistem? Porque ao invés de ficar em Jerusalém, ficar neste lugar de paz, tomado de uma ansiedade, sabe, tomado dessa preocupação, ansiosos, eles começam a abrir mão da oração, abrir mão de esperar em Deus, e fala assim: eu vou resolver do meu jeito mesmo, eu vou fazer da minha forma, eu mesmo vou dar um jeito nisso, e se precipita. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus diz: ficai em Jerusalém, deixa o teu coração neste lugar de paz, e a paz é filha da confiança. Confie em Deus, espere nele, descanse nele, tenha paz, até que do alto o Espírito Santo, a promessa se cumpra. E o que acontece, irmãos? Agora coloca para mim, por favor, olha só, Atos 1:14. O que os discípulos e a igreja fez então, nesse tempo, esperando a promessa? Todos estes, o que está escrito aqui, igreja? Perseveraram unanimemente, em que, gente? Em oração. Olha aí a importância de você perseverar. Ei, mas passou um dia, passou 2 dias, Jesus subiu para o alto, sumiu, enfim, agora o que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Continua orando, até que a promessa se cumpra. Permaneça o teu coração em paz, confiante em Deus, e continue orando, porque Deus já enviou a tua resposta. Apenas persevere em oração. Glória a Deus. Agora, o inimigo quer fazer o quê? Exatamente que você faça o contrário, que você desista, que você pare de orar. O diabo, ele vai fazer de tudo para que os sonhos e os projetos, aquilo que Deus prometeu, seja frustrado. E como que ele vai conseguir isso? Se ele conseguir fazer você desistir daquela promessa, parar de orar, desistir. Como que ele faz isso? Colocando mentiras diante de você, tentando matar os teus sonhos, dizendo que não tem mais jeito, dizendo para você que isso aí não vai acontecer, para você parar de orar naquele sentido. De manhã aqui estava a minha mãe, pastora Maria Amélia, e eu usei muito dela como testemunho, porque eu recordo minha mãe, para quem não saiba, a pastora Maria Amélia, ela bebezinha, né, a minha avó não tinha condições de criá-la, né, porque era uma adolescente quando teve minha mãe. Ela entregou a minha mãe para ser cuidada num lar de meninas, que era do Exército da Salvação. E glória a Deus por isso, porque ali ela foi criada nos caminhos de Deus. A mãe dela morava numa dos morros, das favelas no Rio de Janeiro. E a minha mãe sempre teve o sonho de conhecer a minha avó, a mãe dela. E ela colocou isso diante de Deus. E finalmente, depois já moça, ela veio a conhecer a sua mãe. Só que a partir daí nasceu um outro sonho no coração da minha mãe, de ver a conversão da minha avó. Alguns conhecem esse testemunho, porque ela já falou algumas vezes. E ela disse que orou por mais de 20 anos pela conversão da mãe dela. Orou por mais de 20 anos. Ela morava no Rio de Janeiro, minha mãe morando em Porto Alegre, em vários outros lugares do Brasil. Então, de vez em quando, muito raramente, né, uma vez por ano, passava ali um tempo com ela, mas insistindo em oração, em oração. Quantas vezes o inimigo tentou fazer com que ela parasse de orar? De que forma? Tentando matar esse sonho. Vindo alguma palavra: olha, ela não vai se converter, ela está indo em tal lugar, está indo em lugares totalmente contrários, que são os lugares onde há a presença de Deus. E palavras negativas vinham, telefonemas, mensagens vinham para fazer ela desistir. Mas um cristão que entende o poder da oração,
Não deixa a promessa de Deus morrer no seu coração com palavras negativas, mas persevera em oração. E por mais de 20 anos ela perseverou em oração, mesmo contra todas as outras palavras negativas, perseverou, até que um dia veio a mensagem. A mãe dela, minha avó, né, a Luísa, veio se batizar nas águas e estava frequentando uma igreja, e ela morreu salva para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas o que foi necessário? Perseverar e resistir a todos os ataques do inimigo que querem fazer você desistir, querem fazer você matar. O inimigo não tem poder de matar a promessa, mas ele pode te influenciar, sugestionar para que você cancele aquela promessa. Deixa eu te mostrar um último exemplo. Coloca aqui para mim, quem tem a Bíblia, abra aí Gênesis capítulo 37, verso 31. Eu quero caminhar aqui falando sobre essa ação do inimigo, já nos preparando também para a Santa Ceia. Aqui está nos falando sobre a história, né, de José. Você sabe que José, ele teve um sonho e os irmãos tiveram ciúmes, inveja, né, de José, e fizeram ali uma armação. Inicialmente pensaram até em matar José, jogaram ele num poço, e dali depois venderam José como escravo para o Egito, e a história você conhece, né, até que ele se torna governador do Egito. Mas no momento que eles estavam fazendo isso, tramando isso, eles tinham uma situação. O que nós vamos falar para o nosso pai? José era um filho diferenciado, ele tinha ganhado até uma túnica diferenciada. O pai amava José. O que nós vamos fazer? Como que a gente vai explicar isso que nós fizemos para o nosso pai? Olha o que a Bíblia conta. Então, depois que eles fizeram isso, eles pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram, encharcaram aquela túnica de José com o sangue daquele cabrito. Verso 32. E enviaram, olha só o detalhe, pegaram aquela túnica de várias cores, né, e fizeram e levaram, né, levá-la a seu pai, e disseram, preste atenção no detalhe, nenhum momento os irmãos de José dizem para o pai, olha, encontramos o nosso irmão morto. Eles sugestionam algo. Temos achado esta túnica. Reconhece agora. Será que esta túnica é ou não a túnica do teu filho? Eles não falaram que o filho tinha sido morto, tinha sido, né, ali um alvo de algum animal. Não, eles pegaram uma túnica suja de sangue. Será, pai? Olha aqui essa túnica. Será que é de José? Olha o verso seguinte. E conheceu-a e disse, é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Eles sugestionaram algo, e através daquela sugestão, o pai de José mata o filho no seu coração. Diz assim, não tem mais jeito. Irmão, qual pai que faria isso? Que loucura, né? Se a gente recebe uma notícia dessa, a gente estaria correndo, cadê? Eu quero ver aonde que está. Eu preciso, ainda que seja enterrar o que sobrar do corpo dele, eu preciso ter essa certeza, eu tenho que ver com meus olhos. Ele não. Ele simplesmente aceitou o que os irmãos deles sugestionou, apenas deu a parecer uma mentira. Mas aquela mentira foi suficiente para matar toda a promessa e todo o sonho que havia no coração do pai. Irmãos, esta é exatamente a arma que o diabo usa para fazer você parar de orar e desistir das promessas de Deus. Ele cria um cenário para que você venha atuar nesse cenário. Ele toca uma música para você dançar a música que ele está tocando. E isso vem às vezes de uma forma tão sutil.
Vem às vezes, sabe como? Como uma fofoca, uma palavra de desânimo, uma palavra negativa. Às vezes vem até de uma mensagem que chega para você e você fala: eu sabia, não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso aqui não vai, e já desiste da promessa, abre mão da promessa. Um Instagram que você vê, uma foto, um comentário, um WhatsApp que você recebe, alguém que fala algo, é o suficiente. É o diabo apresentando uma túnica ensanguentada para que você acredite no que ele está dizendo e mate no seu coração aquilo que é uma promessa de Deus. Quem está entendendo? Irmãos, é a forma como o diabo usa, querendo destruir, querendo matar. Apresenta constantemente túnicas ensanguentadas, mentiras, para que você desista, para que você não persevere na oração. Mas hoje nós estamos diante da Santa Ceia. Se o diabo apresenta uma túnica ensanguentada como mentira, para que você desista e mata a promessa dentro de você, o nosso Deus, Ele apresenta um cordeiro ensanguentado, o cordeiro que morreu por nós ali na cruz do Calvário, nosso amado Jesus, com uma mensagem: creia no Pai, creia em Deus, Ele é poderoso para cumprir as promessas na sua vida. Se o diabo apresenta uma túnica ensanguentada, o Senhor Deus está apresentando para você hoje um cordeiro ensanguentado. Jesus derramou o seu sangue na cruz, apresentando para você a verdade, e vivendo esta verdade, a realidade, as promessas de Deus vão se cumprir. Persevere em oração. O que Deus te deu não irá morrer. O que Deus prometeu não vai falhar. O que Ele prometeu irá se cumprir. O meu sonho, o seu sonho está vivo. O ministério está vivo. O propósito de Deus para a tua vida está vivo. Não deixe que túnicas ensanguentadas venham te fazer desistir disso, mas deixe que o cordeiro ensanguentado te dê forças para continuar. É na força do Senhor Jesus que nós continuamos e vamos rompendo, perseverando em oração até que a vitória chegue. Oh, aleluia! O diabo, ele te apresenta essa túnica ensanguentada para te induzir, matar as promessas. Mas Deus apresenta o cordeiro ensanguentado para cumprir tudo que Ele prometeu. Aleluia. O diaconato pode ir subindo. Aleluia. Irmãos, coloca para mim, Débora, por favor. Esse texto não está ali, né, no esboço. O Espírito Santo me fez lembrar. Põe para mim Romanos capítulo 8, verso 31. Vamos ler o verso 31 e o verso 32. Que diremos? Poderíamos até substituir. Que diremos, pois, dessas túnicas ensanguentadas? Que diremos, pois, dessas coisas que o diabo tem colocado, tentando nos fazer desistir, nos fazer, parar de orar, nos fazer abrir mão dos nossos sonhos? Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é, vamos falar todo mundo junto, vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o verso 32, aleluia. O diabo veio com a túnica ensanguentada, mentiras para fazer você desistir. Mas e Deus? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, ou seja, entregou na cruz do Calvário, como um cordeiro santo de Israel, derramando seu sangue, um cordeiro ensanguentado. O Pai entregou o seu Filho como um cordeiro ensanguentado, entregou por todos nós. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Toda promessa,
há de se cumprir, em nome de Jesus. Fica de pé um pouquinho, glória a Deus.